Se você recebe o BPC Loas ou conhece alguém que recebe, preste atenção. Esse benefício ele pode ser suspenso e até mesmo cortado em algumas situações. E muitas pessoas só descobrem isso depois que o pagamento é bloqueado. O BPC Loas é destinado para idosos acima de 65 anos ou para pessoas com deficiência ou doenças que impedem de trabalhar e que estejam em situação de vulnerabilidade social. Mas o que é importante saber além disso? O BPC Loas, ele pode ser revisado a qualquer momento pelo governo federal. Isso mesmo. E entre as principais causas de suspensão ou de corte desse benefício estão a falta de atualização do cadastro único, o aumento da renda de algum dos integrantes da família, o não comparecimento quando é convocado para alguma perícia médica ou apresentar algum documento, e qualquer informação que fique inconsistente entre os órgãos do governo federal pode também gerar um processo de revisão desse BPC-Loas. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar aqui um passo a passo e como se proteger de cada situação que envolve as revisões do BPC-Loas. A primeira situação que pode gerar a suspensão do seu benefício de BPC-Loas é a falta de atualização do cadastro único. Nós sabemos que para ter acesso a esse benefício é necessário ter a inscrição no cadastro único. E também sabemos que essa atualização do cadastro único tem que ser feita no mínimo a cada 2 anos. Então, o erro que muitas pessoas cometem é ou deixar para atualizar muito em cima da hora e às vezes não conseguir regularizar toda a documentação ou as informações que necessita para fazer essa atualização, ou simplesmente deixar de fazê-la e fazer fora do prazo. O cadastro único, ele é de extrema importância, porque é ali que o governo vai saber se essa pessoa ainda continua na situação de vulnerabilidade social, ou seja, se ela ainda possui baixa renda, que é um dos requisitos para receber o BPC-Loas. Então, manter o cadastro atualizado é de extrema importância para quem recebe o BPC. E não só manter ele atualizado. Vejam, se atualizou algum membro da sua família, por exemplo, teve um aumento de renda dessa pessoa, você precisa informar isso no momento do cadastro único. As situações mais comuns que envolvem a atualização do cadastro único é a renda familiar. Então, nós sabemos, as famílias, elas são compostas por pai, mãe, filho, às vezes um avô, avó, neto e neta ali na mesma casa. Mas por uma situação ou outra, uma dessas pessoas acaba saindo da família, às vezes constitui uma outra família, tem sua residência própria, às vezes se muda da cidade, e isso pode ser uma interferência no cálculo da renda. Então, essa atualização, quando é feita e exclui essa pessoa do cadastro único, ela pode sim gerar um processo de revisão. Mas da mesma forma que a retirada de um membro do grupo familiar pode gerar um pedido de revisão, a inclusão também de um membro do grupo familiar pode ser benéfico para a manutenção desse benefício, porque às vezes acontece o aumento da renda, mas também tendo um novo membro no grupo familiar, esse aumento não vai ser significativo para cortar o BPC ou suspender, porque também teve o aumento das pessoas daquela família e não vai ter tanto impacto na hora de fazer o cálculo da renda. Eu mencionei aqui a renda, pessoal, porque acaba sendo a situação mais corriqueira, que mais acontece nos casos de atualização de cadastro, é com relação à renda familiar e aos integrantes do grupo dessa família. Mas várias outras situações aí pode gerar esse processo de revisão e também a necessidade de atualização, como, por exemplo, uma mudança de endereço, uma mudança de profissão, ou até mesmo a separação de um casal. Isso tudo é motivo para atualizar esse cadastro lá no sistema de assistência social da sua cidade. Outra situação que acontece bastante com relação aos beneficiários do BPC Loas e também é a campeã de suspensão de benefícios é a não convocação quando chamado para algum tipo de perícia ou para apresentar algum documento do INSS. As pessoas às vezes acham que concedeu o benefício, está tudo certo, ele nunca mais vai ser revisto, e não é bem assim que funciona. O governo ele está a cada ano intensificando as revisões do BPC. Sempre que se fala em corte de gastos, infelizmente o que nós temos é
sempre os olhos voltados para a assistência social e a cada vez mais esse corte de gasto vai pesando no orçamento do assistencialismo. Então, o BPC é um dos alvos, às vezes, dessas revisões, justamente para corte de gasto do governo federal. Mas nós precisamos alertar aqui você sobre essas convocações do INSS. Essas convocações, em regra, elas acontecem pelo aplicativo do Meu INSS, elas também podem acontecer por mensagens de WhatsApp ou SMS, de acordo com o número de telefone que você informou lá do INSS, e também por correspondência. E aqui vai um alerta, pessoal. A maioria dos beneficiários não atualizam seus cadastros lá no INSS. E às vezes a correspondência no endereço, ela vai para um endereço desatualizado. Às vezes também as notificações por SMS ou por WhatsApp, elas chegam num número que já não pertence mais àquela pessoa. Então, a dica aqui de ouro que eu dou para vocês é o quê? Consultem o seu aplicativo do Meu INSS. Consultem, façam isso, se possível, semanalmente, porque lá vai conter todas as notificações que o INSS precisa encaminhar para vocês, tá? Outra coisa, e-mail. Se você solicitou a opção, se você marcou a opção lá no INSS de receber as notificações por e-mail, elas vão chegar também. Então, o ideal é que você olhe a sua caixa de e-mail pelo menos uma vez na semana. Revisão médica. Pessoal, aqui não é para todo o BPC. Por exemplo, o BPC concedido para idoso não vai ter esse tipo de revisão. Mas para aquelas pessoas portadoras de deficiência ou de doenças que recebem o BPC, pode acontecer uma revisão médica e essa pessoa ser convocada para uma perícia médica do INSS. Como que isso acontece na prática? E aqui, antes de mais nada, eu preciso explicar o seguinte. Muitas pessoas pensam assim: eu já estou recebendo o BPC Loas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos e nunca fui convocado. Então, eu não vou ser convocado, provavelmente. Mas isso é um engano, pessoal. Porque, assim, todos os BPC Loas concedidos em razão de deficiência ou doença, em regra, eles podem passar por revisões do INSS. É claro que tem pessoas que nunca passam por essas revisões. Então, não são todos que vão passar por esse processo de reavaliação. Mas é necessário que todo mundo fique atento às convocações para as perícias médicas. E se você for convocado para uma perícia médica, lá no seu aplicativo do INSS vai aparecer já uma tarefa específica para isso. Logo quando você abrir o seu aplicativo, na tela inicial, já vai ter lá uma tarefa, algo escrito assim: revisão ou reavaliação de benefício ou reavaliação de condição por deficiência. Então, é necessário que quando você observar esse tipo de movimentação no seu aplicativo do Meu INSS, você entre nessa tarefa para verificar se não tem uma data marcada de perícia para você, ou se não é o caso de ter uma exigência para você agendar essa perícia. Veja, essa revisão, ela tem um prazo. Então, geralmente, ela dura 30 dias ali aguardando a resposta do beneficiário. E em caso de não comparecimento ou não cumprimento da exigência, esse benefício ele pode ser, num primeiro momento, suspenso e posteriormente até cortado. Mas vamos lá. Esse procedimento, essa decisão do INSS, ela está correta? O direito de revisar está correto, mas nem sempre eles utilizam os critérios corretos e nem sempre esse corte ou essa suspensão ela vai ser justa. Porque nós sabemos que existem deficiências e doenças que são incuráveis, que são crônicas, que se agravam e às vezes essa pessoa pode estar sofrendo essa suspensão ou esse corte de forma totalmente injusta e indevida. E o ideal é, se aconteceu isso com você, você já procurar um profissional de sua confiança para revisar esse caso, para ver se não é possível já judicializar, porque nós sabemos que grande parte das pessoas que recebem o BPC tem esse benefício para custear gastos básicos como medicamento, alimentação, e aí não há como você esperar todo o trâmite para ter o seu benefício restabelecido. Então, o quanto antes você procurar um auxílio de um profissional, você vai estar tendo mais chance de salvar o seu BPC. Outra situação aqui que, sem sombra de dúvida, junto com a revisão médica, é a que são as que mais causam essa suspensão do BPC,
é o aumento da renda familiar. Como eu disse lá no início, você deve atualizar o seu cadastro único a cada 2 anos. E uma das informações que você vai atualizar lá é se teve aumento de renda. Mas calma, nem toda renda vai entrar nesse cadastro único. Algumas rendas são deduzidas, como, por exemplo, outro BPC-Loas recebido por um integrante da família ou uma aposentadoria de até um salário mínimo recebido por idoso. Então, tem que tomar muito cuidado no momento de informar uma eventual renda lá no seu cadastro único, porque eles precisam de colocar essa renda lá no cadastro e você já tem que informar. Essa renda pertence a um benefício LOAS ou a uma aposentadoria por idade de um idoso e automaticamente, em regra, não é para eles colocar essa informação lá. Pessoal, nós estamos falando aqui desse processo de revisão e é interessante vocês ter em mente também que esse processo de revisão do BPC-Loas, ele decorre de um cruzamento de dados muito amplo e muito intenso que o governo federal vem fazendo. É um cruzamento de dados que reúne informações da Receita Federal, reúne informações dos bancos e até mesmo, pessoal, pasmem, até mesmo das redes sociais também é possível pegar informações para revisar o seu BPC. Ah, mas como assim das minhas redes sociais? Agora eu não posso mais ser uma pessoa publicamente exposta, eu não posso mais colocar uma foto ou um vídeo meu nas redes sociais. Vamos lá. Olha, se você tem uma condição de deficiência que te impede de trabalhar e te impede de praticar alguns atos da vida diária, e isso ficou constatado no momento que você começou a receber o BPC Loas, você precisa entender o seguinte: se você colocar fotos nas suas redes sociais que demonstrem o contrário disso, isso pode servir de base, isso pode servir de prova para que o INSS suspenda o seu BPC ou te convoque, né, para uma reavaliação das suas condições. A mesma coisa serve para a questão de renda. Então, por exemplo, se a sua renda declarada lá é um valor mínimo que não ultrapassa o limite legal para o BPC-Loas. Mas se você coloca fotos em sua rede social, em altas ostentações, se você participa de eventos, se você viaja muito, se você tem o hábito de participar de festas, finais de semana, então assim, a ostentação desse tipo de vida também pode levar o INSS entender que você, de fato, não tem a baixa renda, que é um dos requisitos necessários para o BPC-Loas. Então, muito cuidado também com rede social, pessoal. E aqui no nosso escritório, diariamente, a gente recebe questionamentos sobre o que eu posso ou não posso fazer que pode interferir no meu BPC. São situações muito frequentes, são dúvidas muito frequentes que as pessoas têm, como, por exemplo, o financiamento da casa própria, a compra, o financiamento de um carro, o uso de cartão de crédito, a assinatura da carteira, o casamento, todas essas coisas fazem as pessoas ter dúvida se isso vai interferir no BPC Loas ou não. Eu vou te explicar aqui um pouquinho de cada uma delas. Então, suponhamos que eu financiei uma casa, eu recebo o BPC Loas, eu financiei uma casa, eu assumi uma parcela que, digamos, R$ 1.200. Aí nós vamos ter uma inconsistência nas informações, porque essa pessoa ela se declarou baixa renda e essa baixa renda ela é incompatível com essa parcela. Porque, por exemplo, se a pessoa recebe um salário mínimo de BPC-Loas, é incompatível ela pagar uma parcela de R$ 1.200 de um financiamento de uma casa própria. Vocês não acham? O mesmo vale para um financiamento de veículo. O financiamento de veículo, se você colocar uma parcela que pode comprometer em muito a sua renda, que em tese seria unicamente do BPC, ela também pode estar inserida nesse processo de revisão por inconsistências na renda dessa família. E o cartão de crédito? O cartão de crédito é muito polêmico, só que também ele não vai cortar o seu BPC ou suspender de forma isolada. O que acontece é que o cartão de crédito, ele é utilizado por muitos brasileiros, inclusive, não só para quem recebe BPC-Loas, mas na maioria dos brasileiros o cartão de crédito é utilizado como uma extensão de renda. E às vezes a fatura ela é super elevada e isso faz com que a pessoa demonstre ter uma renda ou ter um padrão de vida que ela não tem condições de manter.
Então, se você tem uma fatura de cartão de crédito muito alta, isso pode ser um motivo também para a revisão do seu BPC-Loas. E o trabalho de carteira assinada, assim como assumir concurso público, enfim, pessoal, essas situações, qualquer situação que vá fazer com que você assuma uma atividade remunerada, ela é incompatível com o BPC-Loas. Então, se você for trabalhar de carteira assinada, ou se você for assumir um concurso público, provavelmente o seu BPC vai ser cortado, porque é incompatível. Agora, as pessoas se esquecem que existe um incentivo para quem recebe o BPC-Loas e quer trabalhar. Então, se você está recebendo o BPC-Loas e quer voltar ao trabalho, vê que tem condições de retornar ao trabalho ou quer assumir um concurso público, existe um auxílio para essas pessoas chamado auxílio inclusão. Esse auxílio corresponde a 50% do benefício. Então, é um incentivo para quem está recebendo o BPC-Loas e quer voltar ao mercado de trabalho. Mas a assinatura da carteira, ela de fato, ela suspende e ela corta sim o seu BPC-Loas. Outra dúvida também muito comum e que as pessoas me questionam muito é outro benefício de outro membro da minha família. Pessoal, eu já expliquei lá atrás que os benefícios assistenciais dentro da mesma família não entram no cálculo da renda e também o benefício de aposentadoria de um idoso, de até um salário mínimo. Então, é necessário que se analise cada caso concreto. Ah, mas se eu tenho, por exemplo, o meu irmão na minha casa que ganha acima de um salário mínimo, já vai ser suficiente para cortar o meu BPC-Loas. Não, não é dessa forma. O que eu estou dizendo é que quem recebe o BPC-Loas não pode sofrer qualquer tipo de revisão em razão de outro BPC-Loas que é pago na família ou em razão de uma aposentadoria de até um salário mínimo de idoso. Se estiver fora, se esses benefícios estiver fora desses critérios, o que vai acontecer é que daí vai entrar na renda, no cálculo da renda. Não necessariamente que vai cortar, porque às vezes, com o cálculo da renda, possa ser que não alcance o limite de um quarto do salário mínimo, mas vai entrar no cálculo da renda. Se o seu benefício foi suspenso ou cortado, ou até mesmo negado para o INSS, saiba que isso pode ser objeto de revisão dentro do próprio INSS ou dentro de um processo judicial. Para isso, é necessário sempre o acompanhamento de um profissional, de um advogado previdenciarista. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha ele com aquela pessoa que você sabe que vai precisar dessa informação. Já se inscreve no nosso canal. Aqui nós temos informação relevante toda semana. Também deixa o seu like aqui no nosso vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E me responda nos comentários. Você conhece alguém que já teve o BPC-Loas revisado ou o seu BPC-Loas já sofreu algum tipo de revisão ou está sofrendo algum tipo de revisão? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder para você e te deixar um pouco mais esclarecido. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.